Olá, boa noite a todos. Bem, a gente vai falar de política e vocês vão ter que fazer preces enquanto eu falo, tá bom? Isso é uma brincadeira porque, na verdade, existe no Brasil hoje uma ideia equivocada de que a gente está passando por um processo de destruição completa do sistema político brasileiro. Eu lembro que no início do mensalão, aquele primeiro mensalão, existia um comissário da Unesco que estava no Brasil, especializado em corrupção de nações e de países. De um modo geral, ele estava dando entrevista no Roda Viva da TV Cultura. E um repórter da Folha de São Paulo perguntou: como o mundo está vendo o Brasil agora? E o repórter disse, e o comissário da ONU disse assim: de forma muito positiva. Ele se surpreendeu, o repórter: como de forma positiva? Que é a mesma coisa que a imprensa internacional tem noticiado. Tem noticiado que o Brasil está passando por um escândalo de corrupção, mas que tem demonstrado uma solidez institucional que não tem nos congêneres dele. E ele disse o seguinte: o problema dos brasileiros é que eles se comparam com a Suíça e não com os países que estão no mesmo patamar de desenvolvimento democrático. Porque se você fosse comparar com China, com Rússia, com Argentina, com México, Indonésia e África do Sul, nenhum deles tem, de longe, a democracia que nós temos. Nenhum deles tem uma autoridade presa, nenhum deles tem a possibilidade de uma mídia que pode denunciar e que é competitiva. Nenhum deles tem as estruturas que nós montamos ao longo de uma democracia jovem de apenas 30 e poucos anos, quando nos comparamos com a democracia de mais de 2 séculos, que é a americana. Uma democracia de mais de 200 anos, sem nunca ter tido um golpe. Nós queremos comparar com a nossa, que é o maior tempo de democracia esse, de 30 e poucos anos, queremos ter o mesmo resultado. Então é importante a gente ter lucidez de analisar que o que está acontecendo é que um modelo político de fato, que estava dando sinais de esgotamento, em algum momento se esgotaria, quer fosse num governo de PT, ou de PSDB, ou de PMDB, ele se esgotaria. Eu não vou entrar aqui para fazer uma análise política da conjuntura atual, porque o objetivo é a gente pensar, e nós? O que temos a ver com isso? E nós? Que contribuição nós damos? E como nós podemos agir para, em vez de apenas ficar curtindo no Facebook, passar a ser um cidadão ativo na transformação deste país? Além de ficar se degladiando num fla-flu no Brasil hoje em dia, em que existe um equívoco de uns acharem que estão do lado do bem e outros estão do lado do mal, numa visão muito infantil, que aí é interessante a gente trazer agora um pensador do século III, chamado Maniqueu, que desenvolveu a ideia de que o mundo era dividido entre bons e maus. Obviamente, bom sou eu e mal são os outros. Esse mundo que se chama de maniqueísta é um mundo que você divide as coisas em preto e branco. E nossa infância inteira foi uma formatação e uma reconfirmação dessa visão infantil de maniqueísmo. Quer um exemplo? He-Man contra Esqueleto, Thundercats contra Mun-Ra, os Smurfs contra Gargamel, Piu-Piu contra Frajola. Só recentemente é que começou um problema entre Batman e Superman. Mas existia sempre o bem e o mal, sendo sempre o bom e o mal o outro. Essa visão ela alimenta todos os tipos de fundamentalismos, especialmente os fundamentalismos políticos e os fundamentalismos religiosos. Geralmente, as mentes fundamentalistas, elas têm algumas características. Por exemplo, ela tem uma incapacidade de ser empática, ou seja, ela não se coloca no lugar do outro. Por não ser empática, ela acha que para impor a ideia, ela pode até agir com violência. E exatamente por isso também ela tem uma cegueira absoluta sobre os seus próprios defeitos. Quando a gente começa a analisar o país, a gente começa a perceber que o nosso Congresso, de fato, ele resulta do nosso coletivo. Vocês escutam, por exemplo, no dia que eles vão transmitir as eleições do Brasil, do parlamento, em que os repórteres dizem assim: hoje, o povo brasileiro sai às ruas para escolher os seus representantes. Quando vocês escutam isso, como vocês se sentem? E esse silêncio é preocupante? Como vocês se sentem quando a mídia diz: o povo brasileiro hoje saiu às ruas para escolher os seus representantes? Estamos representados pelos nossos políticos no Congresso Nacional, senadores, deputados? Vocês sentem que eles nos representam? Nós somos completamente diferentes deles, não é verdade? Vamos pensar sobre isso.
Uma vez, uma exposição de Charles Darwin fez uma caminhada mundial. Eles pegaram todo o estúdio dele na Inglaterra, desmontaram, e desmontavam em vários países, traziam tudo, o material que ele usou, a escrivaninha, até o que ele via como paisagem na janela era reproduzida numa telinha e que você sentia como se estivesse no ambiente dele. E eu tinha ido fazer uma palestra em São Paulo e essa exposição estava no Brasil, no Museu do MASP. E eu fui à exposição com minha esposa. Chegando lá, eu vi que tinha os diários de bordo em que ele narrava, porque ele um dos primeiros que mostrava a experiência que ele sentia do lugar onde ele visitava. Além de fazer uma pesquisa científica, ele fazia uma pesquisa sociológica. Ele dava as impressões dele sobre o povo que ele tinha visitado e as cidades onde ele morou. Então, como um bom brasileiro, disse, eu quero saber o que ele achou do Brasil. Peguei o diário de bordo dele sobre o Brasil e a primeira frase era assim: hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. E eu fiquei irritadíssimo. E fiquei lá resmungando. Que cara chato, o cara vem pro meu... Eu não disse chato não, disse outra coisa. O cara vem pro meu país e diz uma coisa dessa, e minha esposa fez, o que foi? Olha o que ele está dizendo, deixa o Brasil, graças a Deus. Ela fez, lê o resto, ele deve ter um motivo para estar dizendo isso. E a frase seguinte era, eu espero nunca mais ter que voltar a um país escravocrata. Nas cidades onde eu morei, em Recife, no Rio de Janeiro, as pessoas tinham pregos para diariamente esfolar os dedos dos escravos. Eles eram tão humilhados, tão aviltados, que o mais rude animal das savanas não suportaria. Certa feita no Rio de Janeiro, numa casa em que morei, uma criança de apenas 12 anos foi espancada quase até a morte antes que eu intervisse, apenas porque me serviu um copo d'água que não estava perfeitamente limpo. E todas essas coisas eram toleradas ou praticadas por homens e mulheres que iam para suas igrejas no fim de semana e diziam convictos que amavam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fiquei em silêncio, pensei no que ele viu e pensei, o que ele diria hoje? Nós não somos mais um país escravocrata. Talvez ele dissesse assim, hoje eu deixo o Brasil, graças a Deus. Neste país existem pessoas de classe média que passam com seus filhos em carros com ar-condicionado para o shopping, para o tênis, para o inglês, para o colégio, para o clube, e no caminho encontram pessoas no sinal, que são apenas consideradas como incômoda paisagem urbana. Às vezes são crianças tentando limpar o seu para-brisa, vender algum produto, e você com medo fecha e ignora que elas existem, porque os seus estão protegidos, então os outros que explodam. Mas no final de semana, essas pessoas, espíritas, mormons, evangélicos, católicos, vão para os seus templos de confissão de fé e dizem convictos que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu estou atualizando o discurso de Darwin para se aproximar do nosso momento atual, da nossa realidade. O IBGE fez 4 perguntas interessantes aos brasileiros. A primeira pergunta foi, você é racista? 97% dos brasileiros. De jeito nenhum. Eu não sou racista. Imagina. Segunda pergunta. O Brasil é um país de racistas? Muito racista. Olha, o povo aqui é muito racista. Terceira pergunta. Você inveja? De jeito nenhum. O que é meu, o que é do outro é do outro. Quarta pergunta. Você é invejado? Muito. Eu não posso trocar de carro, pintar uma casa, que a inveja é triste neste país. Então nós somos um país curioso, um país cheio de racistas invejosos, mas nenhum dos entrevistados eram racistas invejosos. Isso a gente chama de esquizofrenia social. Você tem um comportamento, na verdade, tendo um outro. O que acontece é que há uma projeção de nossa identidade no ambiente político, na verdade. Então, por exemplo, nós somos completamente diferentes dos nossos políticos. De fato, eles não nos representam. Todos esses que estão aí pegos nas delações premiadas, recebendo dinheiro das empreiteiras, são corruptos e nós não somos como ele. Porque o povo brasileiro não compra DVD pirata. O povo brasileiro não compra recibo para evitar pagar imposto de renda. O povo brasileiro não cola na escola. O povo brasileiro não para em fila dupla, ele não para em vaga proibida.
O povo brasileiro tem uma noção profunda de respeito ao outro. As pessoas jamais atendem telefone em voz alta ou estão no WhatsApp quando você está falando com ela, porque nós somos extremamente respeitosos e temos um profundo cuidado com o coletivo. Acontece no Brasil algo estranho. Somos um povo maravilhoso que, por azar, somos administrados por deputados e senadores ruins. Que, na verdade, como vocês puderam ver pelas ironias que eu lancei até agora, são, de fato, os nossos representantes. Eles são um resumo do coletivo brasileiro. Claro, se nós entendermos que em qualquer ambiente eu me projeto, eu tenho ambientes privilegiados em que eu vou me projetar em minhas atitudes emocionais. Eu tenho a minha identidade pessoal, a minha relação comigo mesmo. Tem pessoas que têm uma profunda relação de desrespeito a si, de falta de ética consigo mesmo. São pessoas que vivem relacionamentos trágicos, que se permitem ser traídos e desrespeitados, mas ficam dizendo que amam muito. Na verdade, amam-se tão pouco e amam tão pouco que se sentem tão lixo que preferem a migalha afetiva do que a independência da solidão com dignidade. São pessoas cuja grande filosofia não é a de Shakespeare na tragédia hamletiana, ser ou não ser. Essa não é a grande questão para o nosso tempo, filosoficamente hoje no Brasil, para muitas pessoas no campo do afeto desconstruído de fragilidade, seria: você não vale nada, mas eu gosto de você. Agora, tudo o que eu queria era saber por quê, porque não se ama. E nesse momento, você não tem ética para dirigir a própria existência. Você não tem ética para conduzir a própria vida. Você se desrespeita diante do mundo e é um terreno maldio, onde todo mundo joga lá seu lixo e você aceita. Se você é assim, você tem uma tendência também de ter um processo de não convivência ética na família. Você não tem respeito pelas pessoas com quem você convive, você não vive em função de dar, apenas de receber, você é um egoísta de plantão, sempre carente, sempre exigindo. Pessoas que nunca são felizes porque só têm um diagnóstico do que falta no outro e do que supõem ter muito em si. E são pessoas que nunca estão bem em nenhum relacionamento, encontram uma pessoa infeliz atrás da outra e muitas vezes chegam para um profissional como eu e dizem assim: eu tenho o dedo podre. Só encontro gente ruim. Por que será? E uma vez eu disse para uma paciente: porque você gosta. Você procura as pessoas que você gosta porque elas são como você queria. Existe também a ética dos relacionamentos no ambiente de trabalho. Hoje em dia nós vivemos no Brasil, de um modo geral, um profundo conflito dentro do ambiente de trabalho. Eu comecei a me incomodar porque eu percebia a guerra que as pessoas travavam. E aí eu comecei a entender por que esse sentimento do domingo à tarde. Vocês sabem que na sexta-feira de 6 horas, as pessoas são tomadas no mundo por um sentimento que a gente chama em psicologia de sensação de euforia vazia. Porque vai dar 6 horas, é sexta, vem um final de semana, tudo pode acontecer. Não acontece nada. Aí aquele sentimento de 6, 5 horas da sexta, de euforia vazia, é substituído no domingo com a ajuda tenebrosa de Faustão por um sentimento de tédio profundo e de angústia. E se você tiver TV por assinatura, não muda, porque tudo se repete. Está lá no Discovery Channel uma narrativa que você já viu. Está lá um filme que você já viu. Está lá uma minissérie que você já viu. Ou seja, a vida está repetindo. E segunda começa tudo de novo. E eu vou encontrar com aquelas pessoas terríveis. Eu convidei uma pessoa que veio a ser meu paciente, que não é brasileiro, para fazer uma análise do ambiente de trabalho dele. Eu perguntei para ele: eu queria que você, como uma pessoa que vem de fora, analisasse o mercado de trabalho brasileiro e como o brasileiro trabalha. Ele disse: tá, como é que você quer que eu faça? Quantifique quantas horas de fato a gente trabalha. Eu queria que você, por exemplo, observasse quanto das 40 horas pelas quais nós somos pagos num trabalho convencional, nós de fato trabalhamos, porque todo mundo reclama aqui no Brasil. Aí ele começou a quantificar. Ao final, ele me deu um relatório dizendo que as pessoas trabalhavam em média 20 horas das 40. E ele foi dizendo o seguinte: eu chego no meu ambiente de trabalho 10 para as 8.
Os meus colegas chegam de 8h10. Quando eles chegam, meu computador já está ligado e eu estou trabalhando. Meus colegas começam a dizer: como foi o final de semana? Você viu aquilo que aconteceu ontem? Viu esse vídeo do WhatsApp? Você viu aquela piada? Quando dá mais ou menos 8h40, eles ligam os computadores. Quando dá 9h, começa um cafezinho. Que no meu país é o seguinte: a gente vai numa máquina, pega o café e traz para a mesa. Aqui vão para uma cantina e ficam 30 minutos. Quando dá 11h, eles desligam o computador, feito um aluno que não quer mais assistir a aula e fica fazendo assim para ver se o professor vai embora. Ao final, eu calculei que trabalha-se 20 horas, ganha-se supostamente por 40 e se reclama que o Brasil é corrupto, que os políticos são corruptos. Eu observei, por exemplo, professores de escola pública que têm um comportamento interessante. Eles dão aula na rede privada e dão aula na rede pública. Mas na rede pública, eles chegam atrasados e saem mais cedo. Na rede privada, não. Na rede pública, eles têm uma doença estranha. É um atestado que funciona um turno. De manhã você está quase morrendo, mas de tarde está dando aula normalmente. Ele dá aula a crianças que têm todo um sistema de desproteção social que moram em periferias. A elas, muitos dão cara feia, pouca didática, empurra com a barriga, bota um exercício e fica no WhatsApp. Mas na escola privada, sorriem e recebem os filhos da classe média e dão aula com o maior carinho. Mas corruptos são os deputados. O que a gente observa é que no nosso cotidiano existe um grande processo de necessidade de rever as nossas próprias atitudes. Que, na verdade, nós projetamos o que nós somos naquilo que nós fazemos. Não é de discurso que as pessoas vivem, mas de prática. Nós não nos definimos por aquilo que nós dizemos, nós nos definimos por aquilo que nós fazemos. Existe talvez uma frase que represente muito, uma cultura que a gente gosta muito de se comparar, né? Que tem muitos defeitos. Quando você vai lá, você percebe defeitos que nós não temos e que tem virtudes que nós não temos. Então, se a gente quer se comparar com o melhor, vamos imaginar uma frase que define muito aqui no Brasil o comportamento das pessoas. Em relação a um país que a gente compara muito, que é os Estados Unidos, a frase muito comum é: você sabe com quem você está falando? E essa frase diz o seguinte: eu sou melhor do que você. E a frase lá é o seguinte: você está pensando que você é quem? Ou seja, você é igual a mim. Então, não fure a fila. Não mude o seu comportamento. Aí eu pensei, será que eles são mais evoluídos do que nós? Moralmente mais perfeitos? Por que lá funciona certas coisas e aqui não funciona? E eu tive uma oportunidade didática de passar por esse sentimento quando eu estava para fazer palestra numa cidade, era madrugada, eu estava com muito sono, e eu estava lá numa highway, que é uma BR deles, e pensei, 90 milhas, 110 quilômetros, velocidade máxima, 3 da manhã, não tem ninguém, eu vou acelerar. Eu acelerei, fiquei tranquilo, 130 quilômetros, de repente, do nada, apareceu um carro de polícia. Parecia filme. Eu digo, pronto, vou ser deportado, vou sair no Jornal Nacional. Imaginei todo o drama, que não era para tanto, mas eu nunca tinha sido perseguido pela polícia no Brasil. Aí eu parei o carro, a policial parou atrás de mim, ligou uma câmera para filmar a abordagem, uma lâmpada para filmar a abordagem, desceu, desse jeito, parecendo Robocop, chegou e começou a me gritar, esculhambando, dizendo que eu era um louco, que eu estava colocando a vida das pessoas em risco, que a velocidade máxima permitida era 90 milhas e eu estava a mais de 100 milhas, como é que eu fazia uma coisa dessa? Aí percebeu que eu não era americano. De onde você é? Sou do Brasil. Nem no Brasil se faz uma coisa dessa. A senhora que pensa. Nem no Brasil se faz uma coisa dessa, não sei o quê, não sei o quê. E você imagina, você nervoso sendo esculhambado por uma pessoa numa outra língua, tentando traduzir a própria esculhambação, quando ela pediu o documento do carro, e eu lembrei que era da locadora Alamo, aí me deu vontade de rir, porque na minha cabeça ficou, versão brasileira Alamo. E finalmente eu expliquei para ela que não tinha ninguém na pista, fazia mais ou menos 1 hora que eu rodava, e não tinha ninguém, eu não estava colocando a vida de ninguém em risco, ela estava colocando no mínimo a sua. Mas não tem ninguém, ela disse, não importa, é a lei.
tem que ser cumprida. Não precisa de ninguém aqui para você cumprir a lei. Tem uma placa dizendo o que você tem que fazer e acabou, não se discute isso. Tente explicar a alguém de fora do Brasil que uma lei não pegou. Você não consegue. Como assim não pegou? Tem lá no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Mas como assim não pega? Aí você, para explicar, você faz assim, olha, em 1500, 16 caravelas vieram de Portugal. Você tem um tempinho para me escutar? E você vai explicar o caldo cultural que formou esse país. Nós somos talvez uma experiência única no planeta. Eu estou aqui falando para uma plateia em que quase ninguém se parece com ninguém. Certamente, se eu estivesse dando essa palestra em Xangai, todos nós parecíamos um com o outro. Eu sempre me pergunto como é perder um filho numa praia em Xangai. Como achar criança? Mãe acha, porque mãe diz assim, o puxado do olho do meu é diferente do olho de todos os outros. Mas para a gente é estranho, porque a gente é acostumado com essa multirracialidade brasileira, que é uma coisa impressionante. Nós temos realmente a proposta de fazer algo novo, mas nós devemos pensar, precisamos rever a forma como nós construímos a nossa civilização. Precisamos entender que nesse momento, mais do que mudanças no processo político, na formatação dos partidos e de uma reforma do próprio sistema, precisamos aproveitar esse passar a limpo da política brasileira para refletir um passar a limpo das nossas atitudes cotidianas, daquilo que é a ética do cotidiano, a etiqueta, que não é apenas se servir bem, usar um talher corretamente, mas saber viver sem perturbar a vida do outro. Tem coisa que eu vejo assim, eu peguei um avião hoje e simplesmente uma mulher falava dentro do avião como se ninguém existisse. Ela é louca! Tu nunca percebesse isso não? Aí todo mundo olhava, tipo assim, todo mundo espantado, como ela falava de intimidade, gritando no telefone, como se não tivesse ninguém no avião. E isso é falta de dignidade, de ética, na verdade. É falta de ética, assim, eu preciso falar, e eu não preciso incomodar as pessoas. Eu preciso não colocar o papel, porque alguém vai vir. Eu preciso entender que nós vivemos num coletivo e que esse respeito tem que ser dado para todos nós. Nós somos um país que quando acontece de alguém devolver um dinheiro que alguém esqueceu no aeroporto, é manchete nacional. Homem devolve 20 mil reais perdido numa mala. Vai dar entrevista na Maria Braga, ele vai para o Jô Soares. Virou celebridade por ter feito uma coisa que deveria ser o normal. Completamente o normal. Eu perdi uma carteira num shopping lá. E aí eu me desesperei, obviamente. Você perde a carteira, ainda mais fora, com dinheiro, cartão, e você acabou a viagem. E eu voltando no shopping desesperado, tinha um homem em pé, com minha carteira na mão. Eu disse, é minha. Ele disse, o que é que tem aqui dentro? Eu disse, isso é sua, toma. O senhor trabalha aqui no shopping? Não. E por que o senhor pegou a carteira? Não, porque sei que se fosse minha, eu queria que alguém me devolvesse. E eu lembrei que lá na minha cidade, um dia eu estava conversando com um amigo meu no shopping, quando ele fez assim comigo, que ele voltou, a carteira já não estava mais. Então essas são coisas que dizem respeito a, existe em nós um descompromisso com os demais, que nós cobramos apenas num processo de projeção no outro. Projeção é um mecanismo de defesa do ego identificado por Freud na formatação da teoria psicanalítica, que diz o seguinte, que é muito mais agradável para o ego ver no outro um defeito que você tem. Uma vez chegou um aluno para mim e fez, professor, o senhor é amigo do professor fulano? Sou. O senhor já percebeu que ele é gay? Eu fiz, qual é o problema? O senhor nunca percebeu? Não, mas ele é gay. E aquele aluno que o senhor tem na disciplina de Psicologia do Consumidor, aquele que fica na frente com cabelo cor-de-rosa? Eu digo, eu percebi que ele é gay, né? Obviamente. Aí ele começou a enunciar um monte de gente. Eu disse, tu lembra da aula que eu dei de projeção psicológica? Não, professor, que a gente tem uma tendência muito grande de enxergar no outro que a gente, no fundo tem. Então, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem uma borboleta aí, deixa ela voar, criatura, mas deixa de identificar a borboleta dos outros. Aquela vontade de ver lá fora, sabe? Nós apontamos o que nós temos, tanto nas relações cotidianas, como nas relações políticas. Se você pegar o seu timeline do Facebook, você vai ver a projeção de suas atitudes e de sua sombra. Hoje as pessoas estão se degladiando.
achando que estão do lado certo ou do lado errado. Um é do mal e eu sou do bem. Uma divisão infantil de atores que deveriam estar preocupados com a melhora do coletivo. Na verdade, o que nós precisaríamos era que houvesse a dignidade hoje em dia, que não está havendo, mas talvez seja assim. Talvez a gente tenha que piorar bastante para melhorar depois. Talvez a gente tenha que chegar no fundo do poço para depois ter que subir. Talvez a gente cresça como nação não pelo que a gente conquista, mas pelo que a gente perde. Não importa. O importante é que a gente aprenda. O importante é que a gente refaça caminhos e que a gente consiga visualizar uma nova forma de se conduzir no cotidiano. Eu lembro que eu fiz discussões sobre ética, pegava dos pré-socráticos aos filósofos atuais, e eu fiz uma experiência, como vocês fizeram hoje aqui, vereador, de entregar o certificado antes de terminar o evento, para ver quem voltava ou não. E durante a prova, eu saí da sala 15 minutos. Simulei que o telefone tocava, desci, saí da sala para atender. Todos os alunos tinham discutido comigo ética, corrupção, falavam da necessidade de um país mais ético. Quando eu abri a porta, a cola comia no centro, como a gente diz na Paraíba. Quase todo mundo colando, eu fiz, vocês entendem profundamente de ética, intelectualmente falando, mas a atitude não é de ética. Porque quando você é chamado para um primeiro testemunho, a ética foi embora. A minha preocupação é em burlar o sistema. É me sentir o cara porque eu faço a coisa acontecer sem precisar seguir as regras. Quando, na verdade, a sociedade funciona quando nós temos regras. E o que está acontecendo no Brasil é o seguinte. Foi se acumulando um conjunto de ganhos institucionais no campo do meio jurídico, do meio político, que possibilitou tudo estar sendo revelado. Eu fiz uma palestra no Ministério da Defesa, quando a gente saiu de lá, eu fui com um general, foi uma palestra terrível, porque eles não riem, militar não ri. Quando terminou, disse, nunca vai me chamar, o povo ficava só. Quando terminou, eu passei no RH, acho que eles não gostaram, adoraram, gostaram, não deram, eles não riem por nada, Rossandro, mas eles adoraram. Quero que você volte ano que vem. Eu digo, meu Deus, é horrível, eu fiquei tão triste. Não tinha feedback nenhum. Era como se você cantasse sem ouvir a própria voz. Sabe, sem retorno de som? Mas eles são assim. Aí a gente saiu para jantar. Chegamos num restaurante em Brasília, Mangai. Vocês devem conhecer para quem já foi lá. Inclusive, ele começou em João Pessoa, a sede é em João Pessoa. Né? O pai do vereador Lívio mora lá. E aí, quando a gente chegou no Mangai, tinha um ministro do Supremo aposentado, quase 90 anos. E o coronel fez, ministro, que momento triste do Brasil, né? Na sua época não tinha essas coisas, ministro. Ele deu uma risada, esse homem. Ele deu uma gargalhada. Depois dele rir solto, ele bateu do ombro do militar e disse, meu filho, na minha época não tinha, era imprensa livre, delação premiada e juiz com autonomia, mas era muito pior. O que nós estamos vendo é a melhora. O que acontece? A mídia, que adora notícia e caos, fica numa pauta de caos que, se você não tiver cuidado, você vai começar a procurar um cardiologista. Caça, não caça, sai, não sai. Prende, não prende, vai, não vai. Briga, não briga, vai um grupo, vai outro grupo. Aí, se você for entrar nesse universo que a mídia proporciona para denunciar, e é certo, ela está certa, mas que também gosta de vender o caos para poder ter audiência, porque o bem não dá audiência. Se eu viesse aqui fazer um show de música sertaneja falando de cachaça, rapariga, tinha 15 mil pessoas para me escutar. Eu estava no hotel tentando sair até agora. Mas para falar do bem e de um projeto coletivo e de ética. Mas qual é a esperança? Nunca as sociedades mudaram por causa das massas, mas por um grupo de pessoas que pensou um pouco além e influenciou positivamente, sem manipular, mas inspirou a mudança nas massas. Nunca foi o povão que foi para a rua. Portanto, é preciso que a gente veja o que está acontecendo aqui, sem necessidade de imaginar que as cadeiras que não estão cheias representam uma derrota do evento. Muito pelo contrário. É a presença dos que estão aqui, que são formadores de opinião e que vão fazer o gota a gota da mudança, porque sempre é assim que ela aconteceu. Quando mentes lúcidas,
saem do caos do discurso aparente, enxergam um pouco mais longe, entendem a perspectiva histórica e veem um país que está mudando para melhor. Ontem foi sexta, né? Quinta-feira à noite, lá na minha cidade de Campina Grande, eu fui ouvir Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Economia e que dirige a consultoria Tendências. Maílson é de Cajazeiras, no interior da Paraíba, casado com uma campinense. E ele falou coisas interessantíssimas, entre eles, puxando, por exemplo, a ideia de um nipo-americano chamado Fukuyama, que vai explicar que as sociedades modernas têm algumas características que fazem com que elas, de fato, não se destruam, que é imprensa livre e competitiva, eleições cujos resultados são imprevisíveis, porque os atores podem mudar a qualquer momento, e uma democracia que passa pelos testes, como a gente tem passado, mostrando que a gente está longe de virar uma Venezuela, não tem a menor possibilidade. Nós temos hoje garantias institucionais, nós temos um conjunto de regras de jogo funcionando no Brasil que impossibilitam isso acontecer, e é por isso que está havendo denúncias. Porque nós temos essas instituições hoje que precisam ser fortalecidas. E uma coisa fundamental é que, nesse momento, nós não podemos ter a crença infantil de que a política é o lugar dos ruins. Muito pelo contrário. Se assim a gente continuar pensando, quem está lá e que está gostando vai continuar querendo que a gente esteja longe. É preciso que homens e mulheres de bem resolvam também participar, para que a gente possa chegar e mudar a cultura. Nós temos que fazer contracultura, nós temos que chegar e mostrar que é possível fazer a coisa com dignidade. É possível viver o ambiente político com realmente interesse no coletivo e não no usufruir pessoal. Não são todos que são assim. Ainda é uma minoria dos que não são assim. Mas é essa minoria que tem que ser ampliada por nosso sentimento de que é possível mudar e de participar dessa mudança. Não apenas visualizando o que acontece na Globo News, mas, sobretudo, de fato, definindo. É preciso, por exemplo, nesse caso, que a gente tenha postura. Postura implica dizer, por exemplo, que eu tenho o direito de escolher um dos lados. Eu tenho o direito de achar, por exemplo, que a presidente não deve sair, ou tenho o direito de achar que ela deve sair. O que eu não tenho direito é de agredir quem pensa diferente de mim, porque isso demonstra uma incompetência emocional, um infantilismo e uma incapacidade de enxergar o direito do outro de se expressar e pensar diferente. Então, incompetência de lidar com o contraditório. Significa dizer que ninguém pode lhe contrariar, que você é capaz de bater. Nós devemos pautar a defesa daquilo que nós acreditamos na defesa daquilo que nós acreditamos, e não no ataque daquilo que a gente não acredita. Quando você vê alguém cujo discurso é do ataque e não da defesa dos seus ideais, mostra em si a própria fragilidade. Há que se construir, e está acontecendo, está se forjando neste momento um país novo, porque de fato havia muitas coisas que ainda existem que precisam passar por mudanças, e mudanças nem sempre são feitas de forma compassada e sem dor. Qualquer que seja o resultado, por exemplo, do impeachment, se vai ter ou não agora, na verdade a gente percebe que desandou a coisa. E hoje está claro também para os atores sociais que é como se desandou, se ela sair também desandou, se terá o vice também desandou, porque as linhas sucessórias estão todas comprometidas. E não existe, a preço de hoje, alguém que se apresente como capaz de galvanizar as massas por mudança. A gente, inclusive, tem até risco, por exemplo, de um radical, tipo Donald Trump, aparecer aqui no Brasil e propor uma salvação e a gente ir atrás, como aconteceu após aquela mudança jurídica na Itália e terminou dando como é o nome do... eu ia dizer Mussolini. Silvio Berlusconi, eu ia baixar mais o nível. Quase, né, Silvio? Quase. Silvio Berlusconi. Ou seja, é por quê? Porque nós temos que passar por um processo de empoderamento. E olha o que aconteceu no Brasil. Inclusive não só no Brasil, mas no Brasil. Um dos livros mais impressionantes chama-se O Fim do Poder. Indico para a leitura o livro. Nesse livro, o autor vai dizer o seguinte, que nós estamos entrando no momento da história humana que o poder como nós conhecemos está deixando de existir. Que antigamente nós vivíamos uma história que era muito redonda, em que a gente via a migração do poder. Por exemplo, foi da China, voltou para a Europa,
foi da Espanha, um tempo da Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos. Então a gente sempre acostumou-se a ver migração de poder. Hoje em dia é algo novo, é difusão do poder. O poder está sendo difundido. Por exemplo, ele mostrou que um presidente americano hoje não tem o mesmo poder que um presidente tinha nos anos 80. Que um dono de uma corporação não tem o mesmo poder que tinha no passado. E que os próprios meios de comunicação não têm o mesmo poder que tinha no passado. Vamos dar um exemplo? Aquelas manifestações de rua em 2013 no Brasil. O que é que a mídia majoritariamente disse na época? Não é nada. São adolescentes gritando por 20 centavos. Não foi isso? Arnaldo Jabbour fez um comentário dizendo que era uma elitezinha branca, que não sei o quê, que era um monte de menino burguês desocupado. Acontece que essas pessoas estavam nas ruas, com um smartphone, transmitindo ao vivo por canais de internet e repostando em todas as redes sociais. E quando a mídia se deu conta, pela primeira vez, ao invés da mídia pautar o povo pautou a mídia. E o próprio Arnaldo Jabbour teve que pedir desculpa. Aconteceu diferente nas diretas já, quando tinha uma multidão de gente na rua e os meios de comunicação disseram que não tinha ninguém. Como a gente não tinha um equipamento de empoderamento, em que eu transmito a verdade do meu ponto de vista, ficou isso por isso mesmo, ficou dito pelo não dito. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia as pessoas têm poder na mão de definir, de pautar e de noticiar a partir de sua perspectiva. Parte da Primavera Árabe aconteceu por causa da internet. Então nós temos um mundo em que o poder está sendo difundido e não mais transferido de uma potência para outra, mas está sendo difundido para a base da sociedade, o que aumenta o espectro democrático no mundo, o que é uma ameaça para muita gente. Existe um livro também fantástico de Steven Pinker, um psicólogo canadense, em que ele fala do anjo bom da natureza humana. Um amigo meu que trabalha na Microsoft em Mountain View disse: Rossandro, esse livro é maravilhoso, se você tiver paciência de ler, compre-o. Aí quando eu cheguei na livraria eu entendi por quê. 1.800 páginas. Eu disse: as pessoas não leem Harry Potter, por que eu não leio esse livro? Né? E o livro é o seguinte: ele lança um desafio à comunidade científica internacional. Manda um questionário para milhares de pesquisadores com a pergunta: o mundo tem melhorado ou tem piorado? E o livro é um calhamaço de pesquisas e estatísticas na área da psicologia, sociologia, neurologia, ciências do comportamento, mais ciências bélicas, e que depois de investigar um corte de 10 anos de história, pesquisadores do mundo inteiro chegaram à mesma conclusão que ele já intuía: o mundo só melhora. A cada ano o mundo só avança. Quando eu tinha 12 anos, um amigo meu tinha um pai muito carrasco e um dia, irritado com a filha, ele abriu a panela de pressão quente e colocou o rosto da filha dentro. E o rosto dela derreteu. O que aconteceu com ele em 1980? Nada. Não existia conselho tutelar, não existia nenhum tipo de sistema de proteção mínima. O que acontecia com mulheres espancadas e mortas antes das delegacias da mulher, da Lei Maria da Penha? Não acontecia nada com os homens. Se você for observar como era a sua vida há 30 anos atrás e como ela é hoje, você vai ver que ela tem avançado. E não é só o conforto ou a capacidade de compra que melhorou. Não é isso. É mais que isso. São direitos. São formas. Nós não podemos, por exemplo, porque a violência urbana aumentou, porque há uma incompetência na gestão da segurança pública no Brasil, porque ela é estadual e não municipal, e só quem sabe o que acontece é na ponta do município e não no estado. Nos outros países em que é municipal ela funciona, aqui é estadual. Tem município, talvez aconteça aqui no Mato Grosso do Sul também. Eu estou bem atento para não chamar de Mato Grosso, viu? Me disseram várias vezes, eu digo do Sul, do Mato Grosso do Sul, que às vezes tem município de 5 mil habitantes que tem um policial. Como é que um policial vai garantir a segurança de uma população de 5 mil habitantes? Então não vamos confundir que o aumento da violência urbana significa que a gente está degringolando historicamente. Não, é um ponto a ser trabalhado e modificado, mas avanços em outros setores estão acontecendo.
O respeito está acontecendo. O próprio choque de conflitos, que hoje muito marcadamente nos assusta, entre o mundo cristão democrático e o mundo muçulmano ainda ditatorial, aponta para justamente o fato de que a nossa democracia pressiona essas ditaduras e ressignifica o espaço da mulher nesses ambientes. Porque é incrível que quanto mais a mulher é perseguida na sociedade, mais atrasada e medieval ela é. E quanto mais ela tem espaço, mais avançada e digna a sociedade é. A gente observa ao longo de toda a história humana, inclusive quando tem recurso em um país ou outro. Mas esse livro mostra que ao longo de 10 mil anos de história, a gente só avança. Ao invés da gente se preocupar com as doenças que nos chegam hoje, a gente não comemora o fato de que estamos morrendo velho. Muita gente tem medo de ter Alzheimer. Vocês têm medo de ter Alzheimer? Muita gente morre de medo de ter Alzheimer. Tem até uma receita hoje lançada por cardiologistas especialistas na área, na neurologia, para você não ter Alzheimer. Você pode diariamente comer bacon, ovo, salsicha. Você come todas as comidas gordurosas, muita carne com picanha bem gordurosazinha, que você não vai ter Alzheimer. Porque você morre com 50 anos do coração e não vai dar tempo a você ter Alzheimer. A gente só está tendo porque a gente está envelhecendo. Uma pessoa de 50 anos, quando era criança, era uma pessoa envelhecida. Hoje você não percebe. Tem gente que pensa que eu tenho 18. Eu tenho 44. As pessoas não estão mais naquele nível. A sociedade avança sobre várias expectativas. Mas ninguém vai para a rua fazer um manifesto. O mundo está melhor. Não vai ser chamado de doido. Mas o mundo está melhorando. Mas o mundo pode melhorar ainda mais. Porque nós estamos entendendo, e eu percebo isso. Eu tenho conversado com várias pessoas nessas muitas viagens que eu faço, tipo taxista, gente de vários hotéis, e percebo o seguinte, que pela primeira vez no Brasil, há realmente uma discussão entre as pessoas, de dizer assim, a gente também tem que se melhorar. Pela primeira vez eu escuto isso. A gente também não é flor que se cheira. Temos também que fazer a nossa parte. Não adianta só culpar os políticos. E isso é novo. E é esperança pura. Porque quando finalmente você tem capacidade de olhar para si, perceber que há em si um conjunto de descompromisso com o coletivo que você tem que repensar. Quando você é capaz de olhar para si e dizer, além de um discurso de mudar o poderoso de plantão, eu tenho que mudar aquele que elege o poderoso de plantão em sua atitude do cotidiano, você vê que, de fato, agora há uma mudança de base, há uma mudança consistente. Às vezes, por desinformação, a gente nem entende certas coisas que acontecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês moram aqui na região centro-oeste, eu não sei se aqui tem Bolsa Família aqui na região. Né? Não sei se tem muita, né? Olha o que eu escutei, eu fui fazer uma palestra em Teresina e escutei o seguinte de professores universitários. Era assim, foi na Universidade Federal do Piauí. E aí a gente foi jantar. Tinha começado o Bolsa Família e o discurso era o seguinte: depois desse Bolsa Família, a gente não encontra ninguém para varrer uma calçada. Essas pessoas não querem mais trabalhar, estão todas acomodadas e tal. Aí eu perguntei ao meu amigo, por que eles estão com esse discurso? Aqui eles pagavam, a preço de hoje, R$200 para uma menina de 14 anos vindo do interior, virar uma escrava e trabalhar 16 horas por dia, acordar de 5 e dormir de 11. Quando ia visitar os pais uma vez por mês, tinha que desse mesmo salário tirar a passagem. E essas pessoas não se submetem mais a isso. E a classe média incomodada porque as empregadas ficaram caras, culpam um programa. Eu não estou defendendo o governo, porque esse programa é fruto de um estudo e foi montado por um governo do PSDB em Goiás. O Bolsa Família começou em Goiás, com Marcelo Pirillo, que mostrou o seguinte: uma faixa significativa da população de países em desenvolvimento não são localizadas pelos sistemas governamentais, porque as pessoas nem registro tiram. É preciso que você lance um instrumento capaz de seduzi-las a ponto de que elas façam um registro,
E que você cria, a partir daí, alguns critérios de participação mínima social. Entre eles, por exemplo, e muita gente não sabe disso, que se você não levar seu filho para vacinar no Bolsa Família, você é cortado e nunca mais essa família volta. E o que se gastou em Bolsa Família nos últimos governos, desde os primeiros momentos de distribuição de renda no governo Fernando Henrique até o governo Lula, quando você contabiliza tudo que se gastou no Bolsa Família, de Fernando Henrique até Dilma Rousseff, foi 1/5 do que se deu a empresários no BNDES. E o que se economiza em saúde, porque as pessoas são vacinadas e não vão para a saúde curativa, é 3 vezes mais do que é gasto no próprio Bolsa Família. Porque outro drama, e a saída do Bolsa Família, é achar que o Bolsa Família tem o objetivo de salvar essa geração que está recebendo. Não. É a geração que vem depois. É a geração que daqui a 15 anos não viveu passando o dia esperando se iria ou não comer. É a geração que, porque os pais já podiam proporcionar isso, pôde ir para a escola. Lamentavelmente, ainda muito deficitária, mas muito melhor do que estar na rua. Na verdade, nós vamos observar que, se a gente fizer um corte lúcido do Brasil, a gente vai observar o acerto de todos os últimos mandatários do poder e os erros. Cada um contribuiu de um modo para a institucionalização de um país melhor, mas a sedução do poder, que faz com que as pessoas queiram ficar lá e pensem que é um rei eterno, faz com que as coisas comecem a precisar de mudanças e que a gente tenha um sistema mais fluido de modificação democrática. Mas todos deram contribuições significativas para que esse amadurecimento acontecesse. Ironicamente, foram aquelas manifestações de 2013 que pressionaram Dilma a aprovar a lei da delação premiada, que hoje é o que mais detona a própria administração dela. Porque a gente deixou de ficar no Facebook e foi para as ruas. Ao invés apenas de reclamar da falta de ética, foi clamar por ética. O manifesto da Procuradoria, que eu acho que foi apresentado aqui hoje, pelo menos eu vi o documento na mão do Procurador da República, dos 10 passos para melhorar o nível de corrupção, é uma sociedade que está agindo, ou seja, é um poder que não é mais manifestado na pirâmide, em cima, mas que se divide entre as pessoas por novos atores não estatais e que são capazes de acontecer, que faz com, por exemplo, chegue-se ao ponto de alguém refletir, meu mandato não é meu mandato é do povo, e eu vou tornar isso mais prático. Eu não vou apenas dizer que eu sou uma pessoa que o povo elegeu e que meu mandato é do povo. Eu vou agir como tal. Então, é possível mudança a partir de sair do discurso e ir para a prática. É possível mudança quando você pensa, eu preciso exemplificar no meu cotidiano um conjunto de posturas que demonstram que eu sim sou alguém que pauta a minha vida pela ética e como tal tenho que agir assim. Então, eu tenho que deixar de comprar recibo. Eu tenho que deixar de comprar DVD pirata. Eu tenho que deixar de baixar filme em torrent, porque é pirataria. É agradável você ver o filme em casa sem ter que ir para o shopping pagar? É, mas é roubo. Não adianta você dizer que o deputado é ladrão se você também rouba. Não adianta ter um discurso e sua prática, não, mas é diferente. Diferente em quê? Qual é a diferença? Enquanto a gente achar que é diferente, que o nosso pequeno deslize não se compara ao grande deslize, a gente vai estar na disfarçatez. Porque o nosso deslize é pequeno, porque a gente só pode dar um pequeno deslize. Porque se a gente pudesse dar o grande, a gente daria. Funciona desse jeito. É preciso que eu corrija na base o meu comportamento para que entre mim e os que me cercam surjam pessoas mais criteriosas e que tenham uma vida muito mais pautada num cotidiano de ética. E entre essas pessoas eu eleja alguém. Porque ela vai levar esse comportamento para onde ela for. Ela vai ficar menos vulnerável à corrupção do que se ela já for corrupta. Eu lembro que eu tinha um colega de faculdade, nós éramos muito amigos até um dia em que ele chegou para mim e disse assim, a minha mãe acabou de vir do Ministério das Cidades, e foi liberada uma verba de mais de 500 mil para o município, para saneamento básico. Estamos muito felizes. E eu, ai que coisa boa, que legal. Agora, mais saneamento básico, diminui as doenças provocadas por mosquito, e vê aquele discurso sanitarista todo. Disse, não é isso não. Eu disse, é o quê? Dá para tirar 400 mil para a campanha de reeleição dela tranquilo. Eu fiz, e o Tribunal de Contas?
E tu acha que eles desenterram cano, é? É o canto mais fácil de roubar. A gente disse que botou 500 mil, não vamos desenterrar para ver se tem ou não 500 mil. E ele disse com uma tranquilidade, com uma serenidade, que eu percebi que é engano nosso achar que eles dormem bem. Eles dormem bem. Só quem não dorme bem é quem tem consciência de culpa. Só quem tem consciência de culpa é quem está avançando moralmente. Porque quem não está, dorme tranquilo, em lençóis de fio egípcio em Brasília, com almofadas de pluma de ganso, enquanto a gente toma Rivotril para sobreviver no cotidiano desse país. Porque a gente fica querendo melhorar como pessoa e tem dia que a gente não se suporta porque diz uma coisa e faz outra. Mas eles, a consciência não chegou. E é porque a consciência não chegou que nós temos que ter um conjunto de instituições que diga, existe uma lei, então absorva essa lei e se você não quiser, você vai ser preso para a consciência chegar. Foi no meio desse caos todinho que o Supremo Tribunal aprovou uma lei que vai reposicionar o sistema jurídico brasileiro, dando uma dignidade profunda. Você vai ser preso na segunda instância. Eu tenho uns pacientes advogados, ficaram todos revoltados. Claro. Eu disse, claro que você está revoltado, você não vai ter mais dinheiro de burguês que vai ficar mandando você para a quinta região ir para Brasília, pagando diária de hotel, avião, diária por hora que cobra, porque um pobre nunca vai recorrer a uma terceira instância, criatura. Só quem recorre é a elite e os políticos. Então, o que faz nego fazer uma delação premiada? É que finalmente ele é preso, chega em Curitiba e quando está dando 0 graus, o chuveiro não é elétrico. Você conta tudo. Estão contando tudo. Porque um cara que é um dos homens mais ricos do mundo, dono de uma construtora, quando ele está lá dentro de uma cela tomando banho frio, ele conta tudo. Porque agora é preso. Significa dizer que um conjunto de injustiças e sensação de que a justiça não funcionava vai desaparecer, ela vai funcionar. E já está acontecendo. É porque a gente está tão focado no caos que não está vendo os elementos de luz que estão agora se manifestando. Essa lei, por exemplo, ela é fantástica. A OAB gostou? Claro que não. A OAB representa uma categoria que se beneficiava do muito sistema de recorrer juridicamente no Brasil. As pessoas recorriam. Quando dava 10 anos, o crime extinguia. Agora não. O juiz condenou, recorre para o desembargador em Campo Grande. O desembargador condenou, preso. Você pode continuar recorrendo, mas preso. Mande seus advogados para Brasília e espere a pauta de votação do Supremo. Mas aí você, quando tomou o primeiro banho frio, você confessa seu crime. Quando você não dorme num colchão de molas ensacadas, você confessa o seu crime. Quando você não tem ar-condicionado, você confessa o seu crime. Quando você vai comer comida de presidiário, você confessa o seu crime. E é assim que a gente vê os avanços de uma sociedade. E a nossa participação em pensar o seguinte, o que é uma crítica construtiva? E eu vou parar com essa análise para a gente abrir para uma interação aqui. O que é uma crítica construtiva? Uma crítica, ela só tem sentido se ela tiver 3 etapas. Primeiro, o comentário que você faz sobre o meu erro, ele não é passional, ou seja, ele é racional. Você não vem me acusar gratuitamente. Há uma razão e a evidência do que você está me dizendo é verdade. Primeira coisa. Segunda, você, além de me criticar, você traz a solução. Porque é muito fácil diagnosticar o defeito do outro. Muito fácil se tornar especialista no erro do outro. Mas eu quero que você aponte meu erro e traga a solução. E a terceira etapa é a mais importante. Me diga como você vai me ajudar a participar da solução. Porque você tem que mostrar o que tem que melhorar, como tem que melhorar e como você vai fazer para melhorar. Se não, silêncio. É um gesto de dignidade. Se você não tem nada para acrescentar e mudar, lembre das peneiras de Sócrates. Eu tenho uma coisa para lhe contar, Sócrates. Tá bom, antes de você me contar, me diga, você tem absoluta convicção do que você me contar é verdade? Bem, disseram que é. Então tá, supondo que talvez seja verdade, o que você vai me dizer vai denigrir a vida de alguém?
Aí o cabo ficou assim. Supondo que não, que o que você vai me dizer é verdade, e o que você vai me dizer não vai denegrir a vida de alguém, finalmente, o que você vai me dizer tem alguma utilidade para a minha vida? Porque senão, não me conte. O que a gente faz? Eu não te conto. Conta. Porque nada como ver a falência do outro. Nós gostamos de ver a falência do outro para justificar a nossa. Vamos ver aqui quem é católico, evangélico, espírita. Tá bom, eu sabia que tinha mais, mas tudo bem, normal. Somos cristãos, concordam comigo? Todos nós já ouvimos um pastor, um padre, um palestrante espírita falando sobre a cena da mulher adúltera. Quando os homens arrastaram a mulher em adultério para fazer uma sinuca de bico com Jesus. Vamos mostrar que esse cabo nessas coisinhas todas. Leva essa mulher adúltera. Ele vai ter que apedrejar ela, porque está escrito na lei. E quando ele apedrejar, a gente vai dizer, está vendo que ele não é tão bonzinho? E se ele não apedrejar? Se ele não apedrejar, a gente prende e mata, porque ele descumpriu a lei publicamente. É uma cena em que não há milagres. Não há um milagre naquela cena. As pedras não flutuam, a mulher não desaparece. Não há milagre naquela cena. Uma multidão ensandecida, achando-se correta, vai de encontro a uma pessoa para dizer, faça o que diz a lei. Porque a Torá era, ao mesmo tempo, o sistema moral e jurídico do povo judeu daquela época. E quando ele faz a pergunta, aquele que nunca tiver pecado que atire a primeira pedra, ele nem cumpre, nem descumpre, percebe? Mas ele faz a pergunta para a multidão ou para cada indivíduo dentro da multidão? Para cada um. Quando ele faz aquela pergunta, ele consegue, com uma pergunta, dissolver o psiquismo de multidão. Dissolver o psiquismo coletivo. Todo mundo volta a ser você mesmo. E todo mundo para e pensa, eu não tenho moral. E joga as pedras. Todo mundo concorda com essa história? Ela é imbuída de uma profunda moral? Não é completamente provida de razão? Não é o nosso gesto esperado? Com certeza, até que o esposo de Fabíola filma ela saindo do motel. E o que nós fazemos? Com a adúltera do momento, pegamos a maior pedra que a gente tem hoje em dia, que é o WhatsApp, e arremessamos virtualmente para mostrar que o nosso discurso de cristianismo ainda é uma expressão de fim de semana. Eu sei que eu não volto mais aqui depois dessa, tudo bem, eu entendo. Porque enquanto a gente não perceber que nós precisamos concretizar nossas crenças, tanto no campo da fé como no campo da política, nós vamos continuar patinando, vendo lá fora o que ainda tem aqui dentro. Falta ainda ética em mim. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos abrir para perguntas e respostas. Obrigado, gente.